Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube. Serão mais de 100 poemas, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. A mensagem de hoje intitula-se O Homem da Caverna à Vida Eterna, e este é o título de meu livro mais recente, lançado pela editora Elevação de São Paulo, e disponível no site da Amazon para quem quiser adquiri-lo. É minha 8ª obra e a que mais exigiu de mim pesquisa e reflexão devido à complexidade e extensão de seu tema. Como veremos a seguir, esta será uma viagem que faremos no tempo, começando desde a origem do Espírito, que nasceu do Todo Universal, e acompanhando a sua trajetória através dos milênios sem fim, até a sua chegada à perfeição no infinito. Entre a sua criação e a sua perfeição, veremos por quantas vicissitudes ele terá que passar, a fim de retornar à casa do Pai Celestial. Lembrando sempre que este Espírito somos nós, que nos encontramos atualmente habitando um mundo de provas e expiações. Vamos começar nossa viagem pela epígrafe que faz a abertura do livro. A mão de Deus colocou muitos segredos no universo, mas nenhum que o amor, o trabalho e o desejo sincero de repartir não possam revelar. Nossa explanação tem início com 6 perguntas fundamentais. Primeira, como começou o universo, se é que teve um começo, e como terminará, se é que terá um fim? Segunda, é possível determinar a sua idade e a sua amplitude? Terceira, ele se expandirá para sempre ou em determinado momento haverá um refluxo? Quarta, nasceu por si mesmo ou foi criado por uma inteligência superior? Quinta, é eterno ou transitório? Sexta, estamos usando a abordagem correta para compreender e responder a todas essas questões? Isto é o que cientistas e filósofos vêm se perguntando nos últimos milênios e conquistando, a duras penas, algumas respostas parciais que, no entanto, não conseguem saciar a sua infinita sede de saber. Tudo o que existe em todo o universo nasce do todo universal. Tudo o que existe em todo o universo, desde os universos físicos aos fluídicos e espirituais, desde a matéria à energia e ao espírito, desde as coisas visíveis conhecidas pelo homem até as coisas invisíveis que ele desconhece, tudo o que é, tudo o que está aparentemente parado ou em movimento, tudo o que pulsa e que vibra, nasce do todo universal. O todo universal é a substância primária, o plasma cósmico, o elemento primordial criado por Deus, a partir do qual ele estenderá pelos universos sem fim as infinitas formas em que se manifestam as coisas conscientes e inconscientes, os infinitos aspectos de tudo que virá a existir no espaço e no tempo em todos os mundos habitados. Quando Allan Kardec
pergunta às entidades superiores de onde vieram os seres vivos para a Terra, elas respondem que a Terra lhes continha os germes, aguardando apenas o momento favorável para se desenvolverem. Esses princípios psíquicos foram mantidos em estado de crisálida até a hora de sua eclosão, quando então um poder maior fez cessar a força que os mantinha separados e inertes, permitindo que cada espécie se manifestasse e se multiplicasse. E dizem mais as entidades superiores: onde se encontravam esses elementos orgânicos antes da formação da Terra? No espaço, em estado fluídico, no meio dos espíritos ou em outros planetas, esperando a hora adequada para serem utilizados quando da formação de um novo globo. É muito significativa essa resposta obtida pelo codificador. Os germes que dariam início à vida na Terra poderiam encontrar-se em estado fluídico no espaço, entre os espíritos, ou em outros planetas, à espera de serem utilizados por nosso Cristo planetário ou por qualquer outro Cristo quando formasse o seu próprio planeta. Isto significa, em primeiro lugar, que os planetas são solidários entre si, fornecendo uns aos outros elementos em vários níveis de amadurecimento necessários à sua composição. E que, em segundo lugar, a Terra estava composta até aquele estágio apenas por dois elementos, matéria e energia. O terceiro elemento necessário ao início da vida, ou seja, o princípio psíquico, viria de sua atmosfera, onde se encontrava em suspensão, ou de orbes situados em outras regiões do espaço, trazido pelo Cristo planetário. Nos reinos inferiores, reinos mineral, vegetal e animal, o ser psíquico está submetido ao impulso natural das coisas, espécie de amadurecimento fatal e mecânico, e a um percurso regular que, em princípio, pode até ser cronometrado. Mas, no reino nominal, com a liberação do princípio do livre-arbítrio, o espírito adquire o privilégio de regular a sua marcha, podendo imprimir-lhe lentidão ou velocidade de acordo com sua vontade soberana. Tudo se encadeia com perfeição na natureza, não havendo senão uma linha contínua ligando todos os reinos, como bem comenta Kardec, dizendo que a matéria inerte que constitui o mineral só tem em si uma força mecânica. As plantas, já um passo à frente, são dotadas de vitalidade. Os animais têm, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, mas limitada. E o homem tem tudo o que existe nos três reinos inferiores e mais uma inteligência especial, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas espirituais e o conhecimento de Deus. O grande naturalista e biólogo britânico Charles Darwin lançou a sua obra A Origem das Espécies em 1859, 2 anos, portanto, após o lançamento de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Nessa obra, Darwin falou da evolução das espécies por meio da seleção natural e sexual, sob cujo mecanismo as espécies procederiam umas das outras. Sua teoria, porém, embora muito avançada para a época, não satisfez a todos os requisitos da ciência,
tendo sido retrabalhada por outros cientistas, especialmente geneticistas, para explicar as pequenas alterações ocorridas entre espécies afins, como Darwin observou nas Ilhas Galápagos. Diziam os cientistas que, para completar sua teoria, era preciso acrescentar-lhe a transmissão genética descoberta por Gregor Mendel. Entretanto, como sabemos hoje, nem essa solução resolveu todos os problemas. O que faltou realmente ao grande gênio inglês, à luz da ciência espiritual, foi a dupla chave do perispírito e do envoltório fluídico. Só para lembrar, o perispírito é o corpo espiritual do espírito que o liga ao corpo de carne, enquanto que o envoltório fluídico é o corpo espiritual dos animais, uma espécie de embrião do perispírito, conforme definição de Erasto em O Livro dos Médiuns. Essa dupla chave do perispírito e do envoltório fluídico foi disponibilizada por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns, publicados em 1857 e 1861, respectivamente. Vemos assim que o livro de Darwin, lançado em 1859, como dissemos, ficou de forma equidistante, encravado entre os dois livros de Kardec. Nesses dois livros de Kardec se encontra o segredo, não só da evolução física do ser, mas, acima de tudo, de sua evolução psíquica, no que concerne principalmente a sua transição da animalidade para a humanidade. Essa dupla chave é o único instrumento habilitado neste mundo para guiar o homem através desse labirinto chamado evolução, que tem posto em brasa, sem grandes resultados, o pensamento de cientistas de todas as nações nos últimos séculos. Toda essa extraordinária marcha evolutiva, que durou bilhões de anos, tanto das espécies vegetais e animais, quanto do planeta em seus aspectos geológico e ecológico, teria que culminar, como culminou, no surgimento de uma espécie que fosse o resultado final de toda a essência destilada nesse laboratório purificador multimilenar, a espécie humana. Apareceu então o homem que, com toda a modéstia que lhe é peculiar, deu a si mesmo o nome de sapiens, isto é, sábio. A existência do homem na Terra tem dupla finalidade: conquistar, por um lado, a sabedoria cósmica e, por outro, o amor divino, as duas asas de luz que haverão de elevá-lo um dia aos tabernáculos eternos. A sabedoria cósmica ele alcança com a iluminação da mente, que é como limpar o barro que recobre o vidro de uma lâmpada para que ela resplandeça em todo o seu fulgor. E o amor divino é alcançado com a obediência à orientação do Cristo, o mestre por excelência de nossa planificação espiritual, quando ele diz: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Esta expressão, permanecei no meu amor, talvez seja o apelo mais comovente já feito pela divindade ao coração humano. E que deve fazer o homem para permanecer no amor do Cristo? Eis a chave, dada pelo próprio Cristo: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço.
É assim, em apertada síntese, que a substância originária que saiu do todo universal transita por todos os reinos da natureza e por todas as dimensões do universo, evoluciona, amadurece, se conscientiza, se espiritiza, se espiritualiza e atinge, por fim, sua plenificação no infinito, após verdadeiras eternidades evolutivas entendidas segundo o critério espiritual. O pensamento posto como epígrafe no início deste vídeo diz o seguinte: a mão de Deus colocou muitos segredos no universo, mas nenhum que o amor, o trabalho e o desejo sincero de repartir não possam revelar. Esse pensamento faz a abertura de meu novo livro, onde o temário acima é tratado com grave e amplo embasamento científico, filosófico e religioso. O objetivo da obra é acompanhar a trajetória do espírito desde o ponto mais remoto em que possa ser visto em sua origem, antes mesmo de ser essência espiritual, até o momento em que, sempre avançando à nossa frente, sua figura, já perfeita, desapareça ao nosso olhar no horizonte do infinito. É estudar também como se deu a origem do homem neste mundo, até a redução de seu corpo no futuro a corpo espiritual ou perispírito, como vemos na obra principal de Allan Kardec, momento em que esta casa planetária terá alcançado o estágio de mundo celeste ou divino. De par com esses dois objetivos, são estudados como pano de fundo, primeiro, a criação do nosso universo, do sistema solar e do planeta Terra. Segundo, as fases pelas quais passa cada planeta. Terceiro, o aparecimento dos primeiros seres vivos e sua evolução por todos os reinos da natureza. Quarto, o progresso físico e espiritual dos animais. Quinto, a transição do princípio espiritual que anima os animais para o de espírito formado, compatível com a encarnação no reino humano. Sexto, a origem do perispírito. Sétimo, as vicissitudes pelas quais passa o homem. Oitavo, a evolução dos hominídeos e o surgimento da raça adâmica, ou seja, os supostos descendentes de Adão e Eva. Tive por meta principal apresentar duplamente a grande aventura do espírito e do homem sob uma perspectiva cósmica, para proporcionar momentos de meditação e enriquecimento espiritual aos interessados na matéria. E o fiz colocando em mesmo nível tanto o enfoque científico quanto o filosófico e o religioso, mas valorizando acima de tudo fatos e evidências, e não somente argumentos e abordagens teóricas, a fim de que ciência e espiritualidade recebessem o mesmo peso no contexto dessa realidade mais profunda que permeia o tema. Já foi sugerido que a verdade plena, fonte original de todas as verdades particulares, é um espelho que se estilhaçou no caminho, e cada ser humano apanhou um desses fragmentos, fazendo dele a sua luz particular, a sua religião ou a sua filosofia. Pergunte-se a um muçulmano, a um hindu ou a um cristão o que é a verdade, e cada um deles dará a sua versão particular de acordo com o livro sagrado de sua crença. Nenhum deles estará totalmente certo ou totalmente equivocado,
porque religiões e filosofias são apenas facetas da grande verdade. E por serem fontes parciais da luz, deixaremos de desfrutar o que o Alcorão, o Bhagavad Gita e a Bíblia têm de genuinamente elevado? Seria contraproducente e ingênuo. Onde está a obra perfeita que possa tornar todas as outras obsoletas? Não há concepções originais no mundo, ou como proclama o pregador bíblico, não há nada novo sob o sol. E todos aqueles que trouxeram algum benefício à humanidade partiram de suposições estabelecidas por seus antecessores. Galileu Galilei e Isaac Newton não foram destronados por Max Planck, Niels Bohr e Albert Einstein, quando estes apresentaram uma nova mecânica e uma nova teoria dos fenômenos que envolvem velocidades próximas à da luz. O próprio Newton declarou em 1676 que se enxergou mais longe que outros homens foi porque se ergueu sobre ombros de gigantes, referindo-se naturalmente a seus precursores Nicolau Copérnico, Johannes Kepler e Galileu Galilei. Einstein também teve os seus gigantes a quem agradecer. Em 1921, numa conferência que proferiu em Londres, declarou que a relatividade era o resultado direto e, em certo sentido, a culminação natural do trabalho de Michael Faraday, James Maxwell e Heinrich Lorentz. Allan Kardec era senhor de um senso prático, judicioso e científico. Ele elaborou conceitos seminais que deixaram matéria para ocupar os pensadores lúcidos por vários séculos. Analisando com excelsa sabedoria os indicadores de sua época e do futuro, codificou a doutrina espírita, que é luz que resplandece nas trevas da consciência humana, para iluminar o passado, o presente e o porvir da humanidade. Além disso, sobredourando a doutrina, como névoa de ouro gaseificado, está a inspiração permanente do Espírito Verdade, transmitindo segurança aos que buscam esclarecimento espiritual nessa fonte sublime. A codificação espírita é revolucionária e nasceu de um dos intelectos mais poderosos que já viveram na Terra, sob cuja pena, inspirada pelas entidades superiores que orientam a evolução da humanidade, infinitizou-se no mundo. Deve, portanto, essa obra ímpar inspirar a todos nós neste alvorecer de terceiro milênio que a tomamos como base e paradigma de nossas reflexões. Foi bebendo nessa fonte abençoada e límpida que elaborei o livro O Homem da Caverna à Vida Eterna.